Mateus capítulo 14. A mensagem até já foi confirmada hoje aqui. Mateus 14, a gente vai ler a partir do verso de número 29. É uma mensagem conhecida também. Acho que eu até já preguei sobre ela. Mas Deus me deu um tema diferente sobre ela. Hoje eu vou falar aqui essa noite a respeito de medo. Aleluias. Mateus 14, a partir do verso de número 29. Podemos ler essa noite? Amém? E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Você sente essa noite? Pode ficar à vontade. Eu acho bastante interessante a forma como Jesus ele trabalhava naquele tempo. Diversas vezes os discípulos passavam por uma situação como essa. Jesus às vezes testava eles ali, né? E dessa vez não foi diferente. Ele estava ali com a multidão, com os discípulos, e ele pediu para que os discípulos fossem para o outro lado, enquanto ele ia ficar ali despedindo a multidão. Só que depois que ele despede a multidão, a Bíblia vai dizer que ele sobe para orar à parte, ou seja, ele sobe para orar sozinho. E aí a Bíblia vai dizer que o barco ele já estava ali no meio do mar. E a tempestade açoitava aquele barco, porque o vento era contrário. Eu acho muito interessante porque, em outra situação, o missionário Alan até já leu aqui, em Mateus capítulo 8, se a gente voltar lá atrás, verso de número 23 ali, a partir do verso 23, a gente vai ver que os discípulos tiveram um teste parecido. Só que dessa vez, Jesus estava naquele barco. Aqui em Mateus 14, Jesus ele não vai estar com os discípulos. Ele vai mandar que os discípulos vá, mas ele não vai estar com eles ali naquele barco. Mas logo depois, a Bíblia vai dizer que Jesus ele aparece no meio daquele mar, andando por cima das águas. E eu quero te dizer uma coisa aqui essa noite, você que entrou aqui. O tema hoje que Deus colocou no meu coração é o medo. Eu quero te dizer que não tem nada, meus irmãos, nada, nem reis, nem potestades, nada nesse mundo é maior do que o Senhor. Não tem nada maior do que Ele. Ele é quem tem o poder. É Ele quem tem a autoridade. Antes de tudo, Ele já existia. Então não tem nada neste mundo, nem tempestade nenhuma, que seja maior do que o Senhor. E a Bíblia vai dizer que os discípulos se desesperaram ali. Quando eles viram, eu creio que já estavam desesperados, por causa da tempestade que estava jogando o barco para todos os lados, mas como pescadores, eles eram acostumados com aquilo ali. Só que creio eu que estava mais diferente, estava o vento mais forte, as águas estavam batendo mais forte. E ainda quando eles viram Jesus vindo sobre as águas, eles temeram e pensaram até que era um fantasma que estava ali. Mas preste atenção no que eu vou te falar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele diz: acalmem-se, sou eu. Jesus ele estava dizendo, não precisa se preocupar, porque sou eu o Senhor quem está aqui. Mas a palavra vai dizer que Pedro teve que tirar a prova. Ou seja, ele duvidou, ele não acreditou que era o Senhor que estava ali. Ele falou, se é mesmo o Senhor, deixe que eu vá ao teu encontro. Eu não convivo todos os dias com o pastor Cairo. Mas o tempo que eu conheço ele, eu posso não estar vendo, mas se eu ouvir a voz do pastor, eu vou reconhecer a voz dele. Eu vou saber que é ele que está falando. Claro que se a gente for ver, algumas pessoas têm um timbre de voz parecido umas com as outras, mas quando você conhece alguém, quando você anda com alguém, quando você convive com alguém, você grava a voz da pessoa, você não consegue esquecer. E os discípulos eram homens que andavam com Jesus. Eram homens que haviam contemplado milagres, eram homens que estavam na maior parte do tempo, estavam com Cristo. Mas naquele momento eles não reconheceram a voz do Senhor. Eles duvidaram. Aí a gente volta lá atrás.
em Mateus capítulo 8, a Bíblia vai dizer que quando se levantou a tempestade, naquele barco, os discípulos que estavam desesperados despertaram o Senhor, a Bíblia vai dizer que Jesus levanta, estende a mão e repreende o vento e o mar. E diz que seguiu-se ali uma grande bonança. Ou seja, o vento escutou a voz do Senhor, obedeceu. O mar escutou a voz do Senhor e obedeceu. Até os discípulos depois disseram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas aqui em Mateus 14 eles não obedeceram, ouviram, mas não obedeceram. E eu quero te dizer algo essa noite, grava isso que eu vou te dizer. Enquanto você não estiver obedecendo à voz do Senhor, você vai continuar sofrendo o que você está sofrendo. Talvez você se pergunte: por que eu tenho que passar por isso? Por que esse medo dentro de mim? Às vezes o Senhor está falando com você, você está ouvindo a voz dele, mas não está acreditando. Não está dando crédito, não está dando ouvidos. Enquanto você não parar para ouvir a voz do Senhor e obedecer, vai continuar a mesma coisa. Louvado seja Deus. Comece a obedecer. Comece a ouvir a voz do teu pastor e obedecer. Reconheça quando Cristo falar com você. É certo que muitos hoje não conseguem mais ouvir a voz de Deus, porque não tem mais intimidade com Ele. Mas muitos que ouvem, conseguem ouvir, às vezes discordam, às vezes não acreditam. E é por isso que continua perecendo na mesma coisa. É por isso que ainda continua sentindo medo. É por isso que ainda continua com essa incredulidade. Porque ouve, mas não obedece. Ouve, mas duvida. Louvado seja Deus. E aí Jesus permite que Pedro vá ao seu encontro. E aí eu imagino Pedro naquele momento colocando o primeiro pé fora da água. Firmou, sentiu firmeza na água e falou: agora dá para ir. Colocou o segundo, sentiu a firmeza. Agora dá para ir. Só que a Bíblia vai dizer que por um momento a atenção de Pedro é desviada para as tempestades. E aí a fé dele começa a diminuir. Perceba que ele está indo de encontro ao Senhor. A fé dele começa a diminuir. E a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar. E ele clama dizendo: salva-me, Senhor. E imediatamente Jesus estende as mãos e puxa Pedro. Eu quero te dizer algo aqui essa noite. E grava isso que eu vou te dizer. Enquanto você estiver olhando o tamanho da tempestade, você vai continuar perecendo. Enquanto você estiver olhando o tamanho do gigante, você vai continuar perecendo. Mas no dia que você começar a olhar o tamanho do Deus que você serve, enquanto você não tirar os olhos do Senhor, eu te digo, a tua vida vai mudar. Essa tempestade aí não é nada para Ele. Grava isso que eu vou te dizer. Enquanto você continuar olhando o tamanho da tempestade, você vai continuar perecendo. Enquanto você estiver olhando o tamanho dessa tempestade que se levantou na sua vida, você vai continuar afundando, a tua fé vai continuar enfraquecendo. Mas no dia em que você olhar o tamanho do Deus que você serve, essa tempestade vai ter que cair por terra, esse gigante vai ter que cair por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Grava esta palavra, pelo amor de Deus. Ele teme, porque deixou de olhar para Cristo, que é o alvo, e começou a olhar para o tamanho da tempestade que estava ao seu derredor. Ele afunda. Os pés já não têm mais a firmeza. Mas Jesus estava lá. Jesus estava ali. Jesus estendeu a mão. E ele salvou Pedro ali de se afogar. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus puxa ele, fala: por que você temeu, homem de pouca fé? Perceba que Jesus o exorta, mas não solta a mão de Pedro. Ele vai até te corrigir. Muitas das vezes vai dizer aquilo que você não quer ouvir, mas ele não larga a tua mão. Você pode estar no meio da tempestade, você pode estar no meio de uma crise, mas ele está lá segurando a tua mão, ele não te deixa. E é por isso que eu vim aqui hoje te dizer: para de ficar olhando para o tamanho desse gigante. Para de ficar focando no tamanho desse problema. Jesus é a solução. Jesus é o caminho. Jesus é o alvo. Enquanto você estiver olhando para essa tempestade, meu irmão e minha irmã, você não vai sair do lugar.
Enquanto você estiver olhando para esse problema que se levantou na tua casa, você não vai sair do seu lugar. Enquanto você estiver olhando para aquele teu colega de trabalho que te perturba, você não vai sair do seu lugar. Mas quando você olha para o tamanho do Deus que você serve, ei meu irmão, Satanás ele não pode contra a tua vida, ele tem que bater em retirada. A tempestade tem que se acalmar, o vento tem que obedecer, porque ele está falando, ele está dando uma ordem. E essa crise tem que cair por terra, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Enquanto nós continuarmos assim, com medo, temendo a tempestade, a gente vai continuar afundando. A nossa fé vai continuar fraca. Louvado seja Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. O pastor citou aqui o centurião de Cafarnaum. Lembra do centurião de Cafarnaum? Me leve até o teu criado e eu vou lhe dar saúde. Não, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado vai sarar. Basta somente uma palavra dele. Acalma-te, aquieta-te, e o milagre tem que acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente venha meditar nisso, que a gente venha guardar essa palavra. O Senhor colocou essa mensagem, esse tema hoje ali no meu trabalho, ali, eu meditando nesse tema, e o Senhor colocou no meu coração. Tem muita gente comendo, isso é para mim também. Isso é para mim também, porque de vez em quando realmente a gente tem medo de algumas coisas, tem medo de algumas tribulações. Mas o Senhor falou, por que temer se eu estou contigo? Mesmo eu estando no barco ou não, mesmo você me vendo ou não, mas eu estou lá. É para isso que serve a fé, não é pelo ver, mas é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente venha pensar nisso, meus irmãos. Não tem por que temer, se o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente venha continuar confiando no Senhor, dando ouvido à voz do Senhor. Esse medo que você sente, essa opressão, isso aí, você tem que vencer no joelho, conversando, ouvindo a voz do Senhor. E essa tempestade vai ter que cair por terra da sua vida, ela não pode permanecer. Tem muita gente que não prossegue, tem muita gente que está parado, estagnado no mesmo lugar, afundado, igual Pedro afundou, porque está ouvindo a voz do Senhor, mas não está obedecendo, está temendo, está dando lugar para o medo na vida dele, na vida dela, e não consegue romper. Enquanto a gente não dar ouvido ao Senhor, obedecer à voz dele e confiar nele, a gente vai continuar no mesmo lugar, estagnado igual cimento quando seca. A gente não vai romper. Então, se você quer que esse levante está na sua vida, esse problema que está na sua vida, seja na área espiritual, seja na área conjugal, de trabalho, na sua casa, ali no seu lar, aquilo que você estiver passando, se você quer que esse problema se resolva, é Jesus, não tem outro remédio, é Jesus que é o remédio, é Jesus que é a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a palavra que Deus colocou, uma palavra rápida. Disse tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, então daqui para frente já não falo mais. Então essa aqui é a palavra que Ele me deu, e que os irmãos possam guardar isso no seu coração. Confia nele, ouça a voz dele e obedeça. Amém? Amém. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade.